Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Cota, sou corretor de imóveis franqueado da Remax Ace, Remax 8º andar em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje galera, hoje é dia de Brasil, 16ª de final, 16avos de final, não sei como é que fala isso. Mas estamos aqui em 2026, jogo Brasil-Japão é hoje, às 14 horas, não sei quando, em que horas você vai ver esse vídeo. E pouco importa se o jogo já aconteceu ou não, que a reflexão, ela independe do resultado. Mas quero trazer para você algo que eu pensei muito aí, em relação à evolução da seleção brasileira, né? Porque o esporte de alta performance, ele está diretamente linkado a qualquer desempenho profissional, em qualquer área que seja. E seja no futebol, seja na corretagem de imóveis, a lógica é a mesma. E aqui eu quero falar com você sobre confiança. Eu tenho certeza, se você estiver assistindo o vídeo antes do jogo, né, eu não, mais uma vez, não sei o resultado do jogo, ainda vai acontecer, mas se você está assistindo esse vídeo antes do jogo, eu tenho certeza que hoje, nesse dia 29 de junho de 2026, você está muito mais confiante com o Brasil do que você esteve nos últimos jogos. Imagino que depois daquele jogo contra Marrocos, talvez até antes da Copa iniciar, havia um nível de desconfiança com esse grupo, com esse time muito grande. Não por conta dos nomes, a gente sempre entendeu que o Brasil tem grandes talentos, tem grandes jogadores. Porém, parecia que a coisa não se encaixava, parece que os jogadores eles não falavam a mesma língua, parece que eles não estavam entendendo ali o propósito do jogo, o que o treinador, o que o Ancelotti quer, enfim. Tava estranho. A gente não tinha quem era titular, todo mundo que era titular parecia que podia ir para reserva a qualquer momento, enfim. E o que a gente viu ao longo dessa Copa, A gente teve Brasil e Marrocos 1-1 e viu aquele jogo meio estranho, aquela coisa, aquele time tomando sufoco do Marrocos. Gente, como é que esse time vai brigar para ser campeão tomando sufoco de Marrocos? Tudo bem, a seleção de Marrocos é uma seleção super qualificada, porém ela não chega aos pés de uma França, de uma Espanha, de uma Inglaterra, de uma Argentina, que são os times que estão na primeira prateleira do futebol mundial. Aí vem Haiti, uma vitória bacana, com bastante gols, porém um segundo tempo ali meio estranho, que o Haiti conseguiu ali de alguma forma oferecer até um pouco de perigo pro gol do Brasil, apesar dos 3-0. E depois, contra a Escócia, aí sim, um jogo convincente, um jogo de domínio, apesar da Escócia ser talvez, com certeza, o terceiro melhor time ali daquele grupo. Criou, sem dúvida, um nível de confiança maior, Parece que o treinador encaixou o esquema, os jogadores parece que estão jogando com um equilíbrio maior, Parece que os jogadores ali se encontraram, Encontrou um esquema ali que a coisa funcionou. Mas onde eu quero chegar com isso? Que às vezes a gente já tem o que é necessário para entregar uma performance melhor, E às vezes o que nos falta é confiança. Então, o Ancelotti mudou a forma dele pensar o jogo? Não, ele continuou pensando do mesmo jeito. É exatamente a mesma fórmula. Mesma fórmula que ele aplicou em todos os times dele campeões, que eram times com muito equilíbrio, times construídos para exaltar as características dos melhores jogadores, dos jogadores de mais alta performance naquele período, e ao mesmo tempo times que respeitavam muito a hierarquia dentro do jogo e times feitos para jogar campeonatos de estilo mata-mata. Isso foi desde que o Ancelotti pegou a cadeira de treinador do Brasil, que deve ter um ano, Então, desde esse primeiro momento, já tinha uma ideia clara de jogo, de como que ia jogar. Não à toa o Vini Júnior cresceu muito aí nesse período, Mas o que faltava para essa seleção? Faltava confiança. A pressão era muito grande, A camisa muito pesada. Então, às vezes você, enquanto corretor de imóveis, está convivendo com isso, Muita pressão, é dentro de casa, é a família, são amigos, são pessoas ali que estão contando com você, estão contando com o seu desempenho, contando com a sua alta performance. Então você está ali pressionado, pressionada e precisando, de gerar resultado, precisando de fazer um negócio, de fato crescer o negócio e criar previsibilidade. Só que falta confiança, Falta ali, às vezes você acha que você não tem o que é necessário
para atuar nessa profissão, você acha que você não é suficiente, você acha que tem alguma coisa ali que está faltando, né? E muito similar ao sentimento que essa seleção brasileira vinha tendo, né? Cara, os torcedores, será que falta alguma coisa? Será que está faltando um jogador? Será que falta uma qualidade? Será que falta alguém para assumir a responsabilidade? Né? Só que nunca faltou ninguém. Tudo que a gente precisava sempre estava ali dentro desse grupo, né? E o nosso treinador sempre soube disso. Os jogadores, por falta ali de confiança, por falta de realmente acreditarem que são capazes, acreditarem que era possível, ficavam ali cometidos e tudo mais. Será que vai funcionar? Será que não vai? Aquela pressão de torcida, rede social e tudo mais. E é muito similar ao que a gente vive na nossa jornada empreendedora, né? Aquela pressão, será que eu vou dar conta? Será que a gente vai conseguir entregar mais? Será que a gente vai conseguir entregar melhor? E aí, ao longo dessa trajetória, eu digo para você que você é sim capaz. Você, seja corretor ou corretora, vocês são capazes de entregar um resultado acima da média, vocês são capazes de fazer muito mais pela sua profissão, e tudo que você precisa está dentro de você. Você só precisa de mais confiança, você só precisa de jogar mais jogos, respeitando o esquema de jogo com o qual você está se propondo a trabalhar. Então, assim como no Brasil, que precisou ali de ter uma vitória, ter um empate contra o Marrocos, um jogo meio estranho, depois joga contra o Haiti, já tem uma evolução, depois pega a Escócia e aí sim, uma evolução ainda maior, e a sensação é que tá só começando, né? Esse time tem muito espaço para melhorar ainda, né? É essa sensação que tá criando. E você pode criar essa sensação dentro do seu negócio. Isso é algo que depende de você. Você precisa jogar os jogos, você precisa se colocar em posição de teste para que você consiga colocar à prova as suas características, que são características maravilhosas, únicas, suas, e que elas podem sim fazer a diferença no mercado que você atua, mas você precisa colocá-las em teste. E é isso que eu vejo a grande dificuldade de vários corretores, né? Não se acharem suficientes e nunca colocarem em teste. Ficam ali treinando, fazendo cursos, fazendo 1 milhão de mentorias, mas nunca se colocam numa posição de testar realmente tudo aquilo que está vivendo, tudo aquilo que está aprendendo. E se colocar em teste é se permitir tomar um não, é se permitir tomar um gol do Marrocos, é se permitir tomar pressão do Marrocos, mesmo com 5 estrelas no peito. Então tudo isso faz parte da evolução, faz parte do aprendizado, né? As 5 Copas que o Brasil tem, nenhum daqueles jogadores trouxe. Para falar a verdade, a maioria deles nunca nem viu o Brasil ser campeão mundial. Então, da mesma forma, você enquanto corretor, às vezes você ainda não viveu a experiência de ser um grande corretor, de fazer muitas vendas, de fazer muitos negócios, de criar um negócio de previsibilidade. Você só ouve falar, tá numa marca que tem vários corretores que entregam muito, tá numa loja que tem vários corretores que entregam acima da média, e aí você se pergunta se você é bom o suficiente ou se é capaz. E a resposta é suficiente, você é capaz. Basta você se colocar em posição de testar essa sua capacidade, testar essa sua confiança, né? E conforme você vai se colocando à prova, você vai ganhando mais confiança, não porque você acertou, mas porque você testou e percebeu o ponto aonde você pode melhorar. E aí você vai para a próxima, corrige, melhora um pouco mais. Aí você percebe um outro erro. E agora você vai, corrige, erra de novo, percebe o outro erro e consegue evoluir de novo. E você vai evoluindo, 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 até você conseguir construir algo mais próximo do que é para você passar credibilidade, passar confiança da sua maneira, do seu jeito, né? Você não precisa de imitar ninguém, mas você tem que ter ali pessoas que vão te ajudar, né, a desenhar esse desenho e conseguir extrair a sua melhor performance, enfim. Mas a confiança, galera, ela só vem com o teste, ela só vem com a execução. Não adianta, treinamento. A seleção brasileira podia ficar treinando lá nos Estados Unidos lá 5 meses, que não ia mudar nada. Só funciona quando coloca aquele treinamento em teste, e aí você percebe quem é que está evoluindo e quem não está. Isso vi de várias seleções que estão treinando esse tempo todo. Algumas ganharam confiança e foram crescendo ao longo do campeonato, outros chegaram com muita confiança, se depararam com situações e perderam essa confiança, porque não conseguiram jogar tão bem quanto esperava, né? Quanto se tinha a expectativa.
Então você que está chegando agora, que está começando nessa jornada empreendedora, ainda não criou confiança dentro do mercado imobiliário, dentro dessa profissão, que a maioria de vocês que começam no mercado imobiliário não tem experiência, então é totalmente natural que você se sinta incapaz, é totalmente natural que você se sinta insuficiente, que você se sinta despreparado ou despreparada, mas o ponto é que você nunca vai se sentir preparado ou preparada enquanto você não se colocar numa posição de teste o tempo inteiro. Então, se você não colocar numa posição de teste com um volume suficiente, você nunca vai saber a sua real capacidade. E é esse talvez o maior ponto de dificuldade para corretores que estão começando na jornada empreendedora. E eu convido você a de fato testar, a de fato se desenvolver, treinar, se capacitar para que você possa sim testar e melhorar e evoluir, porque se você não treina, você não percebe aonde você pode evoluir. E esse também é um grande problema, né? Porque às vezes tem aquelas pessoas, né, que tem muita confiança, mas baixa percepção do que pode ser melhorado, do que pode ser evoluído. E isso também é muito perigoso, tá? Então alinhe, né, o treinamento com muita execução. Mas quer confiança, quer ter credibilidade, quer se sentir confiante para ir para cima e fazer acontecer, você precisa testar, experimentar e fazer muito. Se você não fizer nada disso, não é treinamento de fulano A, B, C, D, F, G que vai te transformar num profissional de alta performance, beleza? Então galera, convido vocês aí a executarem muito. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Se você quer fazer parte de uma equipe que entrega muita formação, muita capacitação e tem um ambiente que pode fazer você performar cada dia mais em Belo Horizonte, na região da Pampulha Centro-Sul, me chama lá no Instagram, que vai ser um prazer conhecer você e entender se você tem perfil para fazer parte do nosso time. No mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Um abraço, falou!